Medicamento pirata é um sério problema de saúde pública, um desafio para governos, autoridades, empresas, para toda a sociedade. É considerado um crime da cadeia, mas o pior é o risco que impõe à saúde humana. Vamos ver uma série de informações e orientações fundamentais para ajudar a combater a falsificação e promover a saúde. Pirataria é um problema no mundo inteiro e de produtos de toda a ordem, como CDs, DVDs, relógios, óculos e muitos outros, que sempre estiveram entre os mais comuns da mira da falsificação. A falsificação hoje é considerada pela Interpol como o delito do século. O delito do século. A pirataria no mundo movimenta 520 bilhões de dólares por ano. O narcotráfico, por exemplo, movimenta 360 bilhões de dólares. Então a pirataria movimenta mais dinheiro que a das drogas no mundo todo. E hoje é considerado o crime do século, um crime moderno. Por isso o esforço de combater. O problema é que a pirataria tem ampliado sua área de atuação. Cada vez mais produtos de risco começam a ser pirateados, como é o caso dos medicamentos. Falsificação de medicamentos no país é um problema sério de saúde pública. Por quê? Porque um medicamento falsificado, por a gente não saber o que tem dentro do medicamento, ele pode ocasionar desde uma simples alergia até a morte de quem faz uso. Acredita-se que hoje, dos medicamentos consumidos, 10% sejam objeto de falsificação. Esses riscos, eles se dirigem diretamente ao indivíduo, mas representam um grande problema para a sociedade. Para se ter uma ideia da grandeza desse problema, só no ano de 2009 foram apreendidas mais de 300 toneladas de medicamentos falsos. Considerando que medicamentos não pesam tanto, são objetos leves, esta quantidade é muito grande. E comparando com o ano de 2008, o aumento foi significativo. Em 2008, todas as apreensões somaram 20 toneladas de medicamentos falsos. Em 2009, 316 podendo chegar a 400 toneladas de medicamentos. Isso mostra que o problema cresceu. E cresceu muito por diversas razões. Primeiro, por uma certa cultura das pessoas comprarem medicamento em feiras, o que é uma coisa muito arriscada. Segundo, a compra pela internet, muito difundida. A terceira, compra até mesmo por vizinhos de medicamentos. E isso fez com que esse acesso mais amplo provocasse um aumento da falsificação e um aumento do risco que vem comparado a essa falsificação. É mais que hora de nos juntarmos na luta contra a pirataria de medicamentos e não deixarmos ninguém fazer mal à saúde nossa ou a de nossos filhos. Do ponto de vista da população, ele pode induzir resistência à ação dos fármacos, ele pode aumentar as taxas de infecção e ele interfere com a avaliação de eventos adversos. Quando o fármaco ou produto falsificado contém uma quantidade maior do produto ativo, nós podemos ter uma toxicidade que não deve ser atribuída ao produto original. Por outro lado, quando ele contém uma quantidade muito pequena ou não contém o produto ativo, nós deixamos de perceber na população eventos adversos. Portanto, por diversas razões, é necessário combater a pirataria. E para sabermos identificar um medicamento falsificado ou saber como agir para tentar adquirir só remédio seguro, vamos ver mais detalhes sobre este universo. Para começar, preste atenção. O que é medicamento pirata? Medicamento pirata é aquele que não tem a composição química, obviamente, original. Portanto, ele pode causar desde de não ter nenhum efeito, portanto, não tratar o paciente, não promover a cura ou a melhora do quadro clínico e da doença, como pode causar danos mais graves, incluindo a morte. Vamos ver a classificação dos medicamentos considerados piratas, falsos, pelas autoridades sanitárias e pela justiça. Medicamento pirata. Contrafação. Existem 3 tipos de medicamentos que nós chamamos de medicamentos falsos. Esse tem o pirata, que é a contrafação, que é aquela imitação do produto original. Se eu tenho um medicamento original de algum sucesso, eu produzo uma cópia, muitas vezes é farinha, placebo, mas a caixa é parecida, a embalagem é parecida, e eu tento enganar o consumidor com relação ao produto que é parecido com o original. Chama-se contrafação. Medicamento pirata. Produto ilegal, sem registro e sem fiscalização. Outra forma de produto irregular são aqueles produtos que não passaram pela fiscalização brasileira. São vendidos no mercado sem passar primeiro pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. Qualquer medicamento só pode ser comercializado se é prévio estudo. Se esse medicamento tem efeitos colaterais adversos, se ele cumpre a função a que se destina,
ou seja, se ele tem um princípio ativo que efetivamente trata daquela doença, e tudo isso é controlado pela Anvisa. Após um longo processo de autorização, aí que pode ser comercializado esse medicamento. Se esse medicamento é vendido sem esse processo, ele é um medicamento ilegal e põe em risco a população e a saúde pública também. Medicamento pirata, produto contrabandeado. E a terceira parte desse processo são aqueles medicamentos proibidos no Brasil, como, por exemplo, um abortivo famoso, que é proibido porque ele mata as pessoas e que continua sendo, às vezes, contrabandeado no exterior e vendido no Brasil, sendo um produto ilegal. E aí é contrabando clássico. E também é pirata o medicamento de procedência ignorada, basicamente medicamento adquirido fruto de roubo de carga. Por quê? Porque a gente não sabe a forma de transporte, a forma de armazenagem, a forma de distribuição. Isso é um grave risco também à saúde da população brasileira. Aliás, o roubo de cargas de medicamentos e produtos da área da saúde no Brasil vem crescendo. O Brasil figura entre os principais mercados de remédios piratas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os medicamentos mais, atualmente no Brasil, mais falsificados são aqueles que têm um alto valor agregado, quer dizer, são produtos com poucos comprimidos e que custam caro. Esses medicamentos são notadamente os de disfunção erétil e os medicamentos contra o câncer. Esses têm sido os produtos que nós temos apreendido de forma mais frequente. Nós temos casos de falsificação de medicamentos para câncer, onde o paciente só percebeu que a sua doença estava evoluindo quando refez os exames médicos e os exames acusavam a evolução da doença, embora o medicamento estivesse sendo aplicado. Quando foi perceber, o medicamento era farinha, era falso. Então a doença evoluiu. Isso é um absurdo. Brincar com a vida das pessoas, com a esperança das pessoas. A pirataria é uma das piores tragédias na área da saúde. E os falsificadores miram alvos específicos. Outro caso é a categoria de medicamentos para tratar a disfunção erétil, ou conhecida também como impotência sexual. Aliás, o campeão de falsificações. Os medicamentos mais falsificados que têm sido apreendidos nas nossas operações têm sido para disfunção erétil. Esses, certamente, eles ainda estão em primeiro lugar, porque são medicamentos caros e medicamentos onde a pessoa, às vezes, compra e tem até vergonha de denunciar que está comprando aquele medicamento, que está usando um medicamento falso, ela teme uma chacota ou ser objeto de ridículo. Então, o pirata se aproveita também desse tipo de fator para colocar esses medicamentos no mercado e tem um valor agregado alto. Então, há produtos piratas sendo apreendidos dos mais variados segmentos. Dentre os principais alvos, como vimos, estão medicamentos oncológicos para tratar câncer, para disfunção erétil, além de antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, entre outros. A gente tem aí um movimento, que a indústria farmacêutica calcula de 75 bilhões de dólares, no mundo com medicamentos falsificados. Segundo a própria Organização Mundial da Saúde, a falsificação, que é crime, em determinados casos é tão semelhante aos produtos genuínos que enganam mesmo profissionais de saúde. Imagine então no caso dos pacientes. Muitas vezes é muito difícil para o consumidor identificar se o medicamento é original ou se é um medicamento falsificado. A gente encontra de tudo. Ou seja, você tem medicamentos, cópias que são muito bem feitas e alguns que são fácil, evidente que aquilo é uma falsificação. Há casos, para se ter uma ideia, de que a ação ilegal chega ao requinte de imitar até os efeitos colaterais, os efeitos adversos de determinados medicamentos, para enganar o indivíduo por mais tempo, sem se importar, é claro, com os malefícios que está causando à saúde da pessoa que está sendo lesada. Mas a gente sabe que o falsificador ele é um hacker, na falsificação. Ele vai atrás de fazer produtos mais parecidos com isso. E além de ser parecido, ele causa os sintomas daquele medicamento. Então, por exemplo, medicamento para câncer. A gente sabe que todos os medicamentos para câncer ele causa náuseas. Então, ele coloca algum irritativo lá da mucosa gástrica para você ter náusea. Então, isso é complicado. Pirataria de medicamentos e produtos para a saúde é crime. O combate à pirataria é uma prioridade para o Ministério da Justiça e para o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, principalmente quando essa pirataria é de medicamentos. Por quê? Porque se torna uma questão de saúde pública, se torna uma questão bastante séria e, pelas leis brasileiras, um crime hediondo. Então, por isso, toda a atenção que o Ministério da Justiça vem empreendendo ao combate à pirataria de medicamentos, porque nós não podemos deixar que isso saia do controle.
A falsificação de medicamentos é tão grave que no Brasil, como acabamos de ver, é classificado como crime hediondo, ou seja, não permite livramento condicional. A pessoa pode pegar de 4 a 12 anos de prisão. Tem que ser duro mesmo, porque nós não estamos tratando de um produto simplesmente que não funciona. Estamos tratando de um produto que expõe em risco a saúde da população. E o estabelecimento também leva punição. A farmácia que for pega vendendo o medicamento pirata perde o alvará de funcionamento e é fechada. A lei é rígida para qualquer envolvido na falsificação. Quem produz, quem vende, quem distribui. Vale para todos. Então, geralmente, a pessoa que está vendendo, que está expondo à venda, né, ou comprando esses medicamentos, que está dando à população medicamento falsificado, ela é enquadrada num crime hediondo e imediatamente, né, quando a gente vai junto com a polícia, ele já é enquadrado e já é preso. Tanto ele quanto o responsável técnico, porque o farmacêutico é o responsável por esses medicamentos. Os medicamentos piratas chegam ao mercado brasileiro por rotas já na mira das autoridades, segundo dados do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Esses medicamentos falsos e irregulares, em geral, entram no Brasil na mesma rota que entra a pirataria como um todo. Eles entram pela fronteira com Foz do Iguaçu, com Cidade Leste no Paraguai, pela fronteira seca do Brasil com o Uruguai e acabam indo para grandes centros urbanos, onde são distribuídos e acabam na mão dos camelôs, das feiras livres e de pessoas que estão vendendo pela internet. O mercado da pirataria de medicamentos cresce também em função do consumo. Há pessoas que adquirem remédios em qualquer lugar. Isso ocorre em parte por desconhecimento dos riscos e, por outro lado, por pessoas que acham que estão levando vantagem, o que vale um alerta de reforço. A orientação básica da Anvisa é que somente se busque medicamentos em drogarias com a presença de um farmacêutico. Jamais se compra medicamento em feira livre, jamais se compra medicamento em internet, jamais se compra medicamento que é vendido de porta em porta. No momento que nós buscamos esse tipo de compra, nós temos quase certeza de que o medicamento ali estará falsificado. Se não falsificado, ele está sujeito a condicionamento inadequado, de tal forma que ele pode se deteriorar, a sua toxicidade pode se exacerbar nesse sentido, ou o próprio efeito do medicamento pode desaparecer nessas condições. Portanto, isso deve ser evitado a todo custo, mesmo porque, surgindo eventos adversos inesperados, nós não temos a quem recorrer. A lista de medicamentos piratas vem aumentando na variedade também de produtos. Também são encontrados anticoncepcionais, anabolizantes, entre outros. Então, o medicamento se compra em drogaria, com a presença do farmacêutico, com nota fiscal, solicitando que na nota fiscal coloque-se o lote do medicamento para que, em caso de qualquer tipo de reação adversa, o consumidor possa provar que aquele medicamento foi adquirido naquele estabelecimento específico e isso servirá de prova, inclusive, para algum processo judicial, administrativo ou sanitário. De onde vêm os medicamentos piratas? Os investigadores também já conseguem fazer uma triagem dos principais locais de origem desses medicamentos piratas que estão no mercado brasileiro. São, em geral, produzidos fora do país. Parte produzida na Índia, no Sudeste Asiático, na China, na Hong Kong, Malásia, enfim, vários países. Parte produzidos no próprio Paraguai, onde já tem uma denúncia de que existe um polo de produção desses medicamentos falsos que nós estamos tentando, junto ao governo paraguai, desarticular. A cadeia de crime organizado que opera a pirataria de medicamentos é a mesma que opera de CD, DVD, óculos, relógio. Eles montaram um sistema de entrada desses produtos ilegais no Brasil, distribuição para grandes centros urbanos e pulverização no mercado varejista. E a preocupação mais firme nesse momento é que isso acabe por entrar nas farmácias, que são centros regulares de compra e venda de medicamentos. Infelizmente, há também no país estabelecimentos que se intitulam como farmácias, mas não o são. Não têm registro, são irregulares. Existem, então, algumas instituições que se dizem farmácia, em que o usuário vai de boa fé lá e compra esse medicamento. Isso a gente tem visto em farmácia, né? E esta é a parceria que a gente está fazendo, então, aí com a Polícia Federal e a Civil, para que a gente coíba esse tipo de coisa, né, dentro da farmácia. Então, o usuário deve sempre procurar o farmacêutico na hora de comprar um medicamento e adquirir esse medicamento.
Tem havido um movimento por parte dos órgãos de saúde para intensificar a fiscalização e qualificar, treinar os profissionais e gestores do setor. E na farmácia a gente está fazendo uma grande campanha agora para que a gente qualifique os fornecedores, né? Que a gente tem, ele tem que ter a nota fiscal que ele compra, essa farmácia, e com o laudo da qualidade desse medicamento. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também tem investido no combate à pirataria. A Anvisa tem incrementado suas ações de combate à comercialização à venda de medicamentos clandestinos desde o ano de 2007. Já temos efetuados mais de 160 operações conjuntas realizadas com a Polícia Federal e com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Já efetuamos 155 prisões em flagrante delito, bem como interditamos mais de 120 estabelecimentos onde foi flagrado a venda clandestina desse produto. Por mais que as frentes de combate à pirataria se intensifiquem, atualmente falsifica-se de tudo no setor da saúde. Inclusive produtos para hospitais como luvas cirúrgicas, stentes cardíacos, seringas descartáveis, etc. Uma só apreensão no Brasil, numa única apreensão, nós conseguimos prender 204 milhões de pares de luvas cirúrgicas falsas. 204 milhões de pares. É uma quantidade bastante grande. Isso mostra uma preocupação. É uma área hospitalar, uma área que, enfim, gera muito dinheiro, são produtos que, enfim, têm uma circulação bastante rápida. Isso faz com que o pirata consiga também arrecadar rápido. E por isso, talvez, ele tenha desviado a sua atenção do CD, do DVD, do óculos, do relógio, que é aquela pirataria mais visível e tradicional, passando também a ameaçar o setor de saúde, seja por parte no que diz respeito a medicamentos, seja no que diz respeito a produtos médicos hospitalares. Infelizmente, os golpes da pirataria não param por aí. Preste atenção a mais um alerta do Ministério da Justiça orientando a população. Há um hábito recente no Brasil, as pessoas pegarem o telefone, ligarem para a farmácia e pedir medicamentos em casa. E a farmácia manda um motoboy levar aqueles medicamentos. Recentemente, nós tivemos denúncia de casos em que, durante esse percurso, farmácia-residência, esses medicamentos eram substituídos por outros falsos. E a pessoa recebia aquilo em casa, no grampo, com um pacotinho da farmácia, acreditava que era um medicamento verdadeiro. Na verdade, o medicamento verdadeiro estava sendo revendido por um preço real de mercado, que é muito maior do que aquele preço do produto falso. Outro alerta que merece atenção é a compra de medicamentos pela internet. Há casos de que as pessoas comprando na internet pensam que estão comprando de um site especializado e que você tem como processar esse site no caso do medicamento ser falso. E quando nós vamos verificar, o IP do site está no Paraguai, está na Bolívia, e aí ninguém consegue sequer um processo contra esse tipo de produto. Há algumas regras básicas a seguir para adquirir medicamento seguro. Vamos conhecê-las melhor. Medicamento só deve ser adquirido em farmácia, único local autorizado no Brasil para comercialização de medicamentos. O que é importante é que essa farmácia esteja autorizada pela vigilância sanitária e que o indivíduo procure conhecer a equipe técnica, conhecer o profissional farmacêutico, como a gente vai ao médico, né? Quando a gente vai ao hospital ou vai ao consultório médico, nós vamos porque aquele profissional tem alguma relação, nós confiamos nele. A farmácia tem que ter a sua equipe profissional e o paciente tem que aprender também a utilizar esta relação, porque ele vai se tratar durante um tempo ou vai ser um usuário do medicamento daquele estabelecimento durante toda a sua vida. Então é importante que ela estabeleça esse vínculo, essa relação, para que a confiança norteie essas relações, né? A farmácia deve ser um local seguro e de interação confiável com a comunidade. Para isso, ela deve obedecer a uma série de leis e critérios e ter controle rigoroso nesse processo. A farmácia tem que fazer, né? Ela tem que ter, ela é obrigada a ter, através de resoluções e de leis, né? Critérios que chamam-se boas práticas em farmácias e drogarias para que garanta a qualidade desse medicamento. Esse é um dos papéis do farmacêutico lá dentro. Então, quando ele for comprar, ele tem que qualificar o seu fornecedor, ele tem que saber, então ele tem que ter a nota fiscal com o número do lote, esse lote tem que bater com o medicamento, né? E tem que vir com um laudo, porque esse lote, todo lote da indústria vem com um laudo que vai para a distribuidora. Essa distribuidora tem que passar uma cópia desse laudo. Então, essas boas práticas ele tem que ter. Ele garante, sim, a qualidade desse medicamento, aí, da cadeia da produção desse medicamento na farmácia. Esses critérios rigorosos ajudam a combater medicamentos piratas, falsos, que constituem um crime e prejudicam a saúde e põem em risco a vida do cidadão. Outras dicas importantes para o consumidor. Verifique sempre se a caixa do medicamento está lacrada. O produto não pode ter sido violado.
Em geral, as embalagens dos medicamentos são lacradas por selos ou adesivos, ou pela própria cartonagem. Na caixa nós temos ainda um mecanismo de segurança que nós chamamos popularmente de raspadinha. Quando você vai comprar o medicamento, você tem um espaço branco na caixa e você raspa ali com uma moeda, com uma aliança, com um anel e deve aparecer ali a logomarca ou algum dizer do laboratório fabricante. Esse mecanismo tem sido pouco utilizado e ele é um mecanismo de difícil falsificação. A qualidade é um critério básico, fundamental, que toda a indústria farmacêutica tem nas suas obrigações, inclusive. E, por exemplo, a Pfizer muitas vezes, e nesse sentido, ela, por exemplo, trocou a embalagem secundária de um dos seus produtos recentemente no intuito de dificultar a falsificação. Um novo mecanismo de segurança já está sendo desenvolvido por meio de um convênio da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a Casa da Moeda, para garantir mais segurança aos medicamentos e combater a pirataria. Na embalagem também nós temos a data de validade, a data de fabricação, que são absolutamente essenciais para que nós tenhamos certeza que estamos comprando um medicamento apropriado. E, portanto, com todas essas medidas de segurança seguida, nós muito provavelmente estamos comprando um medicamento não falsificado. E por último, exigir a nota fiscal, porque quando o paciente leva para casa a nota fiscal, qualquer problema que ele tenha com o medicamento, ele mostra que foi adquirido num determinado estabelecimento e se comprovar fraude, esse estabelecimento e os seus responsáveis respondem legal, judicialmente pelo ato. Outra medida de segurança é o serviço de atendimento ao consumidor que consta na caixa do medicamento. E toda a indústria farmacêutica, por determinação da Anvisa, é obrigado a colocar na caixinha do medicamento o SAC, o 0800 da empresa para orientação. Então, em qualquer dúvida, é só o consumidor ligar naquele 0800, passar informação sobre o lote, a data de validade, e a empresa vai informar imediatamente se aquele medicamento foi ou não produzido por ela, é ou não falsificado. Algumas das vezes, as pessoas ligam exatamente para checar a veracidade do medicamento. Então, eles ligam perguntando que compraram e acham que às vezes a caixinha está diferente ou o comprimido está um pouco diferente, enfim, alguma característica da embalagem primária ou secundária. Então, a gente, em contato com esse consumidor, pergunta algumas informações que nos ajudam, como, por exemplo, número do lote, a data de validade e uma coisa muito importante é aonde ele foi comprado. Então, isso nos orienta a ter uma ideia se aquilo pode ou não ser falsificado. Vamos aproveitar e esclarecer mais algumas dúvidas sobre o universo dos medicamentos piratas. A farmácia hospitalar, ou seja, aquela que funciona dentro dos hospitais públicos e privados, também devem redobrar os procedimentos de segurança. É mais raro, mas pode ocorrer também. Muitas vezes o hospital, a equipe de compras do hospital adquire o medicamento de um distribuidor e esse distribuidor pode ter comprado ou pode ser veículo de fraude, né? Então é importante também que os compradores, os profissionais farmacêuticos, médicos, enfermeiros que trabalham no ambiente hospitalar atentem para todos esses mecanismos de segurança e de qualificação dos seus fornecedores principalmente. As farmácias de manipulação também são alvo de fiscalização. Farmácias magistrais, farmácias de manipulação são foco constante de fiscalizações sanitárias levadas a efeito pela Anvisa, pelas vigilâncias sanitárias dos estados e dos municípios. Também já encontramos medicamentos piratas em farmácias de manipulação. Então elas são tratadas como qualquer estabelecimento de saúde, são sujeitas à fiscalização sanitária da Anvisa. A fiscalização, aliás, vale para todo tipo de medicamento e produto ligado à saúde. Por isso, medicamentos fitoterápicos não podem ser adquiridos em qualquer lugar. Medicamentos fitoterápicos também só comprar em farmácia, né? E ele é medicamento, então ele tem que ser registrado pela Vigilância Sanitária também, né? Pela Anvisa. É muito importante que todos nós tenhamos consciência do grande desafio que é o combate à pirataria de medicamentos. E, sem dúvida, um dos passos é readquirirmos hábitos corretos, saudáveis. Nós temos muita convicção de que a maneira mais efetiva de combater a pirataria, além da educação da população e da prisão dos responsáveis por esse tipo de delito, é embarcar tecnologia no produto. O combate à pirataria é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo inteiro. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade.
Aproveite e já anote algumas dicas, inclusive para tirar dúvidas e fazer denúncias quando necessário. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Denúncia de suspeita de falsificação de medicamento pode ser feita por e-mail da ouvidoria da Anvisa, ouvidoria@anvisa.gov.br ou pelo Anvisa Atende, telefone 0800 6429 782. Anote também o site www.anvisa.gov.br. Conselho Nacional de Combate à Pirataria, Ministério da Justiça, site www.mj.gov.br/combate pirataria. Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, CRF São Paulo, site www.crfsp.org.br. Telefone Disque Denúncia 0800 770 2273. Associação Médica Brasileira, site www.amb.org.br. Como vimos, o combate à pirataria de medicamentos é um desafio de todos nós. A união da justiça, da saúde, da polícia, da indústria, da farmácia e da população é o caminho mais eficaz para garantirmos medicamentos seguros para a nossa saúde. Ajude, faça a sua parte. Aprenda a usufruir das medidas de segurança já existentes, como a raspadinha na embalagem do medicamento. Compartilhe as informações com a família, com amigos, com o vizinho. E se tiver suspeita de medicamento falso, denuncie.